Situação de aprendizagem 2. Nessa aula, a gente vai fazer a correção dos exercícios aonde trabalha porcentagem. E para isso, a gente vai ter que relembrar o cálculo da porcentagem. A gente vai aprender que, para calcular a porcentagem, a gente vai ter que transformar ou em fração ou em decimal, o que vocês acharem mais fácil. Exemplo, uma coisa que facilita muito é a gente lembrar que o símbolo da porcentagem é uma fração. Se a gente vê, é como se tivesse o número em cima e o número embaixo aqui, ó. Toda vez que eu estiver falando de porcentagem, eu estou falando de uma fração por 100. Só que em vez de eu escrever essa fração por 100, a gente coloca esse símbolo, ok? Então, aqui, por exemplo, eu tenho 8 por 100, ou 8% com símbolo. Ele também pode ser escrito em forma de decimal. Muitas vezes, quando a gente faz o cálculo, transformando o número em decimal, transformando o número em porcentagem, querendo saber a porcentagem, a gente chega num número decimal. E aí basta lembrar, se a gente deslocar a vírgula para a direita duas casas, a gente volta para a porcentagem, a gente volta para o porcento, tá? Então, tenham isso em mente, gravem aí, notem no caderno. Vamos começar a correção. A primeira lição do caderno do aluno estava assim: o número de pessoas que ficam online pelo menos uma vez ao dia é crescente. Considere que 64,7% da população de determinado país tem acesso à internet. Esse número em forma de razão centesimal é. Então, o que a gente tem que fazer? Transformar em forma de fração. Aí a gente já viu lá que a fração ela tem que ter o 100 embaixo. Então, a gente vai pegar o 67,7 e colocar por 100. Simples assim. Só que na primeira opção, se a gente reparar, não é 64,7. Não tem a vírgula, então essa opção está errada. Na segunda, tem por 1000. Não é por 1000. Na terceira, está correta. A terceira realmente está como a gente está pedindo, 64,7 sobre 100. E não pode ser a última, porque a última vírgula está no lugar errado, tá bem? Então, vamos marcar nossa opção aqui e vamos para a próxima. A segunda, ela é uma continuação da questão 1, onde ele fala daquele 64,7 e falando que o total de habitantes daquele país é de 145 milhões. E ele quer saber quantos deles não têm acesso à internet. Lembrando que o 64 é os que têm acesso. Então, o que a gente tem que fazer? Eu vou calcular o 64,7 do 145. E aí, o que faltar são as pessoas que não têm acesso, já que esse 64 refere-se ao que tem, bem? Como que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente vai transformar o 67,7 em fração, como está aqui. E aí, a gente vai multiplicar pelo valor do 145. Eu vou dar uma dica. Sempre que aparecer uma parte de um todo, quando a gente fazer a leitura e aparecer a palavra de, eu quero saber quanto é 67,7 de 145. A gente pode usar a multiplicação para resolver essa conta. Assim como vale quando estiver trabalhando um outro tipo de fração. Eu quero saber 1/3 de, eu quero saber 1/4 de. Aí a gente, toda vez que a gente quer saber um pedacinho de um total, o total no caso aqui é os 145 milhões. Ele refere-se ao nosso 100%. E eu quero saber quanto que é o 64 desses 100% de 145, eu multiplico, tudo bem? Então, anotem aí essa informação que também é super importante e vocês vão usar para sempre. Então, eu vou fazer essa multiplicação. Eu vou multiplicar pelos 145 milhões. Dá para não se confundir nos zeros, hein? Bom, fazendo essa conta, vai dar o resultado 93.815 mil. Mas cuidado para vocês não marcarem a opção errada, hein? Não é esse o valor que está aqui. Ele não quer saber quantas pessoas têm acesso à internet. Ele quer saber quantas pessoas não têm acesso à internet.
Aí, o que a gente tem que fazer agora? Subtrair. Eu vou pegar os 145 milhões, que é o nosso total, e subtrair 93 milhões. E a resposta será 51.185.000, né? Então, zero aqui. 185.000. Sendo assim, a resposta correta será a segunda. Eu falei na última aula, eu vou repetir. A gente sempre faz a anotação do enunciado para a gente não se perder. Se fosse uma prova mesmo, tenho certeza que após o primeiro cálculo, vocês anotariam o 93, como muitos fizeram. Bem, vamos para a próxima agora. A próxima, ela tem duas perguntas, tá? Então, eu vou ler o enunciado e vou responder uma de cada vez. O gerente de uma loja de lojas decidiu colocar produtos à venda com descontos. Uma televisão custa 1.400. Foi oferecida com desconto de 35% no pagamento à vista. Então, essa é a primeira informação que a gente vai gravar, tá? A informação diz que à vista tem 35%. E 25% no pagamento a prazo. A prazo é quando a gente parcela, quando a gente paga parcelado, tá? E aí ele pede assim, primeira pergunta: qual será o valor nessa televisão se o pagamento for à vista? Então, vamos considerar somente os 35%, tá? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai, primeiro, qual vai ser, quanto que custa 35% de 1.400? Então, multiplicando 35% vezes 1.400 vai dar 490. Uma coisa que eu vou dar uma dica. Quando a gente tem uma fração multiplicando, a gente tanto faz, pode multiplicar pelo menos o 35 vezes 1.400 e depois dividir por 100. Dividir por 100 é fácil. Lembra lá que anda duas casas com a vírgula? Aqui eu posso simplificar também. Primeiro eu divido por 100 e depois eu multiplico o resultado por 35. Tanto faz, tá? Então, deu 490. E vamos voltar lá no exercício. Esse aqui é o valor do desconto. O valor da televisão não sai por 490. Como é que o valor da televisão vai ser abaixo de 50% se o desconto só é 35%? Vamos de novo, então, na questão. Se eu tenho um desconto de 490, se eu subtrair esse desconto, lembra, eu estou tirando, estou descontando dos 1.400, o resultado vai dar 910. Cuidado que, de novo, se você faz essa conta primeiro, esse resultado aparece aqui, ó. E aí vai marcar a opção errada. Uma coisa que a gente pode fazer no começo é que se eu tenho 1.400 e eu tenho um desconto de 35, o valor vai diminuir. Todo mundo concorda, né? Como é que então vai dar 1.600 se ele está diminuindo? Como pode ser maior que 1.400? Então, na hora que a gente vai fazer as questões de alternativa, a gente também pode ir fazendo por eliminação. A gente sabe que a segunda não seria. Logo, após a conta, a gente viu que dá 910. Eu vou marcar lá a opção de 910. Vamos para a próxima. Agora, se for a prazo, lembra do aprazo lá? O aprazo é um desconto de 25, então um desconto menor. Então, a gente vai fazer a mesma conta com os 1.400 e vai subtrair os 25% do total, bem? Então, 25% vai dar 350. Novamente, multiplico 25 vezes 1.400, divido por 100, dá 350. Bem, aí vamos lá para o valor. Os 1.400 menos vai dar 1.050. Então, aqui o resultado será a segunda opção. Vou marcar ela aqui. Bom, vamos para a quarta pergunta da apostila. Ela vai ser desdobrada aqui também em de três perguntas. E a gente vai precisar dessa tabelinha para a gente resolver, tá? Então, vou ler, lembra das informações para resolver as próximas, tá?
Em uma escola foi realizada uma pesquisa sobre o uso das redes sociais e de relacionamento com amigos. A pesquisa foi realizada com estudantes entre 13 e 17 anos. Aí na tabelinha tem lá. As seguintes perguntas foram respondidas pelos estudantes. Você prefere ter amigos virtuais? Você considera importante ter amigos presenciais? Após a pesquisa, os seguintes dados foram obtidos e a organização em uma tabela. Então, aqui está a tabela. Aí, aqui tem prefere, teve alunos que não opinaram e teve alunos que preferem os presenciais. Então, cuidado que também tem os que não opinaram, tá? Aí, a gente vai responder. E ele fala assim: sabendo que para a coleta de dados foram entrevistados 600 estudantes. Então, a gente tem que considerar que o total, que o nosso 100% é o 600. E aí a gente vai responder, tá? Qual é a porcentagem de estudantes de 15 anos que responderam prefere amigos virtuais? Então, vamos lá, 15 prefere amigos virtuais, foram 30. Então, a gente vai montar a nossa porcentagem. Porcentagem, lembra lá no começo, quando eu quero descobrir 35, 45% de algo, na hora que a gente transforma em fração, eu vou ter o número, o pedaço da porcentagem que eu quero, né, que no caso ali é os 30, sobre o total. O total, nosso 100% é os 600. Só que aqui não está em forma de porcentagem. Como é que a gente vai fazer para transformar em forma de porcentagem? Eu posso dividir o 30 por 600, aí ele vai me dar um número em decimal, e aí a gente transforma em porcentagem. Ou eu posso simplificar também o 30 e o 600 para que embaixo o denominador fique 100. Tanto faz. Eu vou dividir, tá? Dividindo 30 por 600 vai dar 0,05. E aí, quantos por cento será? Será que é 0,5 ou 50? Bom, lembra que na porcentagem, por 100, a gente desloca 2 vírgulas para a esquerda. Então, eu vou fazer isso. Eu vou andar 2 vírgulas, vou andar duas casas, uma, duas, para a direita. Aí eu vou ter o porcento. Então, vai ficar assim. Andando uma para cá, a vírgula fica após o 5. Após o 5, a gente não precisa pôr. Pronto, 5%. Bem? Então, a resposta aqui é a última, 5%. Qual é a porcentagem de estudante que prefere amigos virtuais? Nessa daqui, a gente tinha que juntar todos os dados de todas as idades. Prefere amigos virtuais? Eu tenho 20, eu tenho 25, eu tenho 30, 42 e 45. Então, a gente vai juntar todos esses dados, tá? E o resultado vai dar 162. Aí, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez lá. 162 é um pedacinho do total. O total continua sendo 600, não mudou a quantidade de entrevistados. Aí, o que a gente vai fazer? A mesma coisa. Eu vou pegar o 162 e dividir por 600. 162 dividido por 600 vai ser igual a 0,27. E 0,27, ou 27 centésimos, vai ser igual a 27%. Então, seria essa opção aqui. Vamos marcar a opção correta. Seria a terceira. Vamos para a última, mas não menos importante. Qual porcentagem de estudantes de 17 anos que responderam à pesquisa? Então, o que a gente tinha que fazer? Somar todo mundo do 17. Somando todos eles, vai dar 125. Aí vamos para a mesma regrinha. Eu quero saber quanto que é 125
do total, que é 600, não muda o total, tá? Que vai dar 0,20833, uma dízima periódica. Aí, nesse caso, a gente vai dar duas casas com a vírgula, então a vírgula vai ficar duas casas depois. Vai ficar 20,8, que é a primeira opção aqui. É só marcar. E é isso, envia o formulário. Qualquer dúvida, me chama no chat. Não esquece de deixar o seu like ou comentar para ganhar seu pontinho extra. Bons estudos!